Olá, hoje eu vou falar com vocês. Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um tema delicado e um tema importante. Um tema que hoje em dia abrange todas as famílias, né, de alguma forma. Infelizmente, desde a família mais abastada até as famílias mais carentes, todas elas passam por esse problema que é o suicídio e a ideação suicida. Eu vou passar para vocês alguns conteúdos retirados do livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. Ele é espírita, é um repórter ambientalista, uma pessoa que estudou bastante sobre a suicidologia, né? E vai vir agregar bastante, porque cada vez mais se sabe que quanto mais informação, melhor vai ser a prevenção. Então, por exemplo, gosto sempre de citar, a dengue sempre é um problema pra gente durante o verão, né? Muitas pessoas acabam adoecendo por causa da dengue. Mas por que os casos de dengue reduziram bastante? Porque cada vez mais nós temos informação a respeito da proliferação da dengue. Então, se vem a informação e te ensinam que para não deixar a água parada, você vai reduzir a chance de ter dengue. Suicídio é a mesma coisa. Quanto maior a informação, maior vai ser a prevenção. Quanto mais a gente aprender a detectar os sinais, a perceber que pode ter uma doença, um transtorno mental por trás daquela situação, daquele pensamento suicida, daquela ideação suicida, quanto mais nós falarmos a importância de buscar ajuda, de buscar tratamento médico, tratamentos espirituais, todos os recursos que nós possuímos, quanto mais nós explicarmos que não é normal sofrer, tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo e acham que é normal sofrer. Não é bem assim. Tu passar por momentos ruins faz parte da vida, mas agora passar por momentos sofrendo, tem alguma coisa errada. Então esse é o tema. Viver é a melhor opção. Não vejo um jeito melhor de falar sobre suicídio, senão falar do quanto vale a pena viver a vida. Vamos falar então sobre informação, sobre os tabus, né? O quanto falar de suicídio ainda é um tabu, muitas pessoas evitam. Não é um tipo de assunto que você vai encontrar a sua família no pleno domingo no almoço, todos sentados em volta da mesa conversando sobre suicídio, não é o tipo de assunto, né? Mas deveria ser implementado. As famílias precisam conversar sobre isso, porque às vezes tu tem um familiar, tu tem um filho, um pai, um irmão, uma amiga, aquele melhor amigo que você tem. Às vezes ele tem pensamento suicida, mas ele não fala, ele não se abre. Então tu imagina perder uma pessoa que tu ama sem ter a chance de poder lutar por ela, né? Sem ter a chance de poder tentar ajudar ela. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, para não ser mais esse tabu. Vamos entrar agora então em alguns números, né, alguns dados, quais são os índices a nível mundial e a nível nacional a respeito do suicídio. Esses levantamentos foram feitos em 2022, então a gente está em 2025, são números mais atualizados, os únicos que eu encontrei mais atualizados. A nível mundial, ocorre por ano 1 milhão de suicídios. Uma média global de 16 casos a cada 100 mil habitantes. Isso equivale, gente, a uma maior morte por suicídio do que mortes por guerras, homicídios e acidente automobilístico. Ou seja, morrem mais pessoas no mundo por suicídio do que por acidente de carro, homicídios ou por guerra. Isso equivale a um caso a cada 30 segundos. Então, do momento que eu iniciei esse estudo até agora, uma pessoa já cometeu suicídio em algum lugar do mundo. Entrando agora em números nacionais. Em 2022, foram registrados 16.262 casos, sendo 44 casos de suicídio por dia. Isso significa, gente, que a cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio no Brasil. Então, até eu terminar esse estudo, que foi o tema apresentado na palestra também, uma pessoa, infelizmente, vai cometer suicídio no Brasil. Esses números, esses casos, são casos notificados. O que significa? Significa que existem ainda muitas pessoas que morrem
e não é notificado como suicídio, não é apresentado como suicídio, né? Por exemplo, um acidente de carro, nas quais a via não tem buraco, não tem curvas, é uma estrada tranquila de andar e de repente tu vê que o motorista sai da pista, vai para o mato e encontra uma árvore e bate. Se tu observa que não tem freada do carro, ele não tentou parar o carro, não tentou desviar, se ele estava lúcido, se ele estava consciente, pode ser sim um suicídio. Mas esses casos não são notificados, né? Porque não tem como comprovar. Então, notificados é 1 a cada 45 minutos. Para cada morte, existem 20 tentativas. Uma tentativa a cada 3 segundos. Então, quem trabalha na área da saúde, né, as enfermeiras, os médicos, sabem do sofrimento que é dessas famílias e o quanto isso afeta todo o sistema de saúde, né, a quantidade de pessoa que é atendida por tentativas de suicídio, a quantidade de famílias que são atingidas quando um familiar teu tenta suicídio, abala e afeta todo mundo. Uma média de 8 mortes a cada 100 mil habitantes, essa é a média nacional, chamando atenção então aqui, né? A média global é 16 mortes a cada 100 mil e a média nacional 8 mortes a cada 100 mil. O Brasil, gente, ele está em 8º lugar no ranking nacional, no ranking mundial, perdão. Em todos os países do mundo, o Brasil está em 8º lugar nos casos de suicídio. A região sudeste corresponde a 50% dos casos e o estado do Rio Grande do Sul entra como o maior índice de casos de suicídio, chamando atenção para as cidades de Venâncio Soares, com 39 casos a cada 100 mil habitantes, São Borja e Vacaria, com 12 casos a cada 100 mil habitantes. Existem muitos estudos e pesquisas a respeito do porquê que o Rio Grande do Sul tem tantos índices, né, tantos casos de suicídio. Para isso, algumas hipóteses são levantadas, né, a partir de alguns estudos. Uma das hipóteses seria a manipulação de agrotóxicos. Então, nessas cidades, Venâncio Soares, né, Vacaria, São Borja, tem muita plantação. Então, o agricultor ele acaba manipulando agrotóxico, pesticidas nas lavouras e acaba inalando. Essas substâncias são tão tóxicas, são tão nocivas para a nossa saúde que acaba afetando a saúde mental dele. Então, olha quanto até um pesticida, até um agrotóxico muda a nossa forma de pensar. Então, o que o pessoal da área da saúde, o posto de saúde, né, vai aquela pessoa, o agente esqueci o nome, que é aquele agente que trabalha no posto de saúde, vai nas casas acompanhar a saúde dos moradores. O que eles percebem? Que aquele morador, que aquele agricultor que antes acordava cedo, trabalhava, acordava 4 das 5 da manhã, já trabalhando, plantando, cuidando da casa, de repente tu chega lá, ele tá amoadinho, tá cansadinho, tá sempre sem vontade de levantar, sem forças para poder levantar e aquela tristeza não vai passando, não passa. Aí ele já chama a atenção e percebe que pode ser sim uma depressão gerada por conta dos pesticidas e dos agrotóxicos. Uma outra hipótese é a influência dos imigrantes europeus, né, que tem uma cultura mais rígida, mas como eu falei, são hipóteses ainda. O fato é que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, infelizmente, tem muitos índices. Como eu digo, né, Santa Catarina para mim é o estado, é o estado mais lindo do Brasil. Claro que eu não conheço muitas partes do Brasil, deve ter outros lugares lindos também. Mas os que eu conheço, Santa Catarina é o mais lindo. E infelizmente ainda aparece no ranking, né? Santa Catarina aparece em 2º lugar. Rio Grande do Sul em primeiro, com o maior número de suicídios, Santa Catarina em 2º, com 10 mortes para cada 100 mil habitantes. E desses casos, gente, 80% são homens. Então, as mulheres, elas têm mais tentativa de suicídio, mas casos efetivados de suicídio, 80% dos casos são os homens. O suicídio é a 2ª causa de morte entre a faixa etária de 15 a 29 anos, então abrangendo então o público mais jovem também, entra como a 2ª causa de morte. Isso traz um grande alerta para nós mães, né, nós cuidadores, prestarmos mais atenção nos nossos jovens. Se o teu adolescente, se o teu filho às vezes anda meio isolado, triste,
Porque a tristeza é normal, como a gente vai ver mais pra frente, a tristeza é normal tu sentir. Agora, aquela tristeza que não passa, essa aí tem que ser investigada. Tem esse estudo, ele é muito interessante. Os suicidólogos, quem são os suicidólogos? São pessoas especializadas em pesquisar, são cientistas especializados em buscar os porquês daquele suicídio daquelas pessoas. Eles passam uma vida inteira estudando sobre suicídio. Dentre esses estudos, existe um nas quais eles pesquisaram 15 mil atestados de óbito pelo mundo inteiro. Então não foi apenas em um continente coletado esses óbitos, foram atestados de óbito espalhados por todos os continentes, 15 mil atestados de óbito. Por quê? Para que não houvesse influência cultural, né? Por exemplo, tu pega todos os atestados de óbito da Ásia, aí tu vai traçar um perfil que não corresponde ao do mundo inteiro. O que eles constataram, o que eles perceberam a respeito desses 15 mil casos de suicídio? Eles perceberam, gente, esse número aqui é muito importante, prestem atenção aqui, ó. Eles perceberam que 90% desses 15 mil atestados de óbito, desses casos por conta do suicídio, desses 90%, eles eram preveníveis, evitáveis e tratáveis. Era possível tratar, era possível prevenir, era possível pedir ajuda. Por quê? Porque dentro do histórico dessas 15 mil pessoas existiam os transtornos mentais, o adoecimento mental. Dentre os 15 mil atestados de óbito por suicídio, existiam 35% dessas pessoas, elas estavam com depressão. 22% dessas 15 mil pessoas eram usuárias de álcool e drogas. 10% dessas pessoas que cometeram suicídio tinham esquizofrenia diagnosticada. 12% tinham transtorno de personalidade e só 3% não tinham diagnóstico. Então, assim, isso aqui, gente, é um alerta muito importante a respeito do perfil da nossa saúde mental. Se você tem algum transtorno, um diagnóstico de algum transtorno, não pare o tratamento por conta, não busque se automedicar, leve a sério o seu tratamento. Porque essas pessoas que cometeram suicídio, dos 15 mil, 90% tinha como evitar se a pessoa tivesse seguindo à risca o tratamento, se a pessoa tivesse pedido ajuda, se a pessoa não negligenciasse a sua saúde mental. Um outro ponto bem interessante, deixa eu botar meu rostinho para cá, ai meu Deus, não dá para mudar aqui, tá? A relação do álcool com o suicídio. Gente, o álcool está diretamente correlacionado aos casos de suicídio, tá? E isso é muito preocupante, porque o álcool, ele é socialmente aceito na sociedade, pelas quais a própria família induz e fica... Eu acho muito interessante, né? Quando chega ali o ano novo, as pessoas abrem uma garrafa de champanhe, tem álcool, aí eles ficam, brinda comigo, é meu aniversário, é minha festa, se você não beber, você não tá fazendo desfeita. As pessoas não percebem que para ser feliz, por que uma indução externa da felicidade? Por que uma busca de um artifício externo para eu me sentir feliz? E eu tô dizendo isso porque faz 3 anos que eu decidi não beber nada de álcool, nada. E essa questão de você escolher isso para a tua vida, às vezes chega a ser um obstáculo. As pessoas ficam te questionando e não é para ser questionado. Na verdade, isso é uma autorreflexão. Por que tu precisa de álcool para ser feliz, né? É mais ou menos isso. Por que tu precisa de álcool para estar feliz com as pessoas que tu ama? Se tu ama mesmo essas pessoas, não precisaria do álcool. Bom, apenas uma reflexão. Então, os suicidólogos identificaram que se você já tem pensamento suicida, aqui ó, se você já tem pensamento suicida e você bebe álcool, aumenta 7 vezes a chance de você cometer suicídio. E aí eles identificaram a seguinte informação também. O excesso de álcool aumenta em 37 vezes a chance de você cometer suicídio. Então, se tu tem aquele familiar que já pensa em se suicidar e essa pessoa bebe o álcool, aumenta em 7 vezes uma pequena dose de álcool.
E se ele bebe muito, aumenta 37 vezes a chance dele cometer suicídio. Então, gente, abandonar essa cultura de consumir álcool eu espero assim que para o futuro isso seja coisa do passado, sabe? Que as pessoas sejam maduras o suficiente de entender que foi uma fase para a humanidade nas quais tu precisava de um artifício externo para justificar momentos de alegria que na verdade tu não estava conseguindo alcançar ali. E em vez de buscar os porquês, tu acaba se anestesiando com o álcool. Mas tomem cuidado, né? Porque o álcool está relacionado diretamente com a chance de aumentar a possibilidade do suicídio depois que você consome o álcool. Um ponto bem importante mesmo, é não confundir tristeza com depressão. A tristeza, gente, é uma emoção natural e saudável. A tristeza, ela te permite sair daquele... Tu imagina se a gente vivesse sempre feliz, sempre em êxtase. A tristeza, ela vem com aquele papel importante de trazer reflexão para a tua vida. Depois da tristeza, tu vem com a reflexão e tu vai mudar a situação da tua vida, tu busca uma reformulação na tua história. E isso é o processo de evolução. Então, a tristeza é importante. O que nos atrapalha é a depressão. É quando o período da tristeza se torna muito longo e você não consegue sair da tristeza, né? Aí se torna depressão. A depressão já é um adoecimento. Então, muitas vezes ela vem através do sintoma de apatia, você já não sente mais, tanto faz, tanto fez, né? Angústias, ansiedade e desesperança. Tu perde a esperança de qualquer coisa, tu perde a vontade de viver, tu perde a energia, tu perde o ânimo. Eu trouxe essa imagem aqui, ó, do corpo humano. O que vocês veem aqui comigo? São vários órgãos, né? Bexiga, rim, estômago, coração e cérebro. Pois bem, gente, o cérebro é um órgão. Assim como qualquer outro órgão, o cérebro também adoece. Se uma pessoa chega para você, um médico chega para você e fala assim, ó, o teu pai tá com problema cardíaco, uma doença aqui no coração. Tu precisa tomar alguns cuidados agora, ele tem que tomar medicação corretamente, ele não pode sofrer impactos emocionais muito grandes. Desculpa. Ai, coceira. Então, toda a família reformula a forma de lidar com aquele familiar por conta de um diagnóstico médico de que ele tem um problema cardíaco, certo? Eles relevam, eles consideram aquela doença como algo importante para toda a família olhar para aquele doente. Já a depressão, que é uma doença do cérebro, que é um órgão como o coração, como o rim, fígado, bexiga, o cérebro é um órgão que adoece. Quando o médico diz que o familiar está com depressão, o que o familiar faz? Os outros familiares fazem, o marido, os filhos. Ah, depressão é frescura. Tu tá querendo chamar atenção, porque isso aí não é depressão. Tu tá faltando coisa para tu fazer na tua vida, para preencher teu dia, isso não tem nada a ver com depressão. Então, hoje a gente sabe, gente, que quando o cérebro adoece, geram consequências físicas. Lá no nosso cérebro, existem áreas ali, ó, lá no hipocampo, ele fica atrofiado. Essa área da frente aqui, ó, tu pode notar, não tem as conexões aqui, ó, as sinapses, as conexões entre os neurônios, não tá tendo. Aqui tá tudo iluminadinho, né? Aqui tá sem as luzinhas acesas. Isso quer dizer o quê? Não tem mais aquela rede neuronal, os neurônios não estão mais se comunicando através da sinapse. Então a pessoa perde a capacidade de responder aos estímulos, a pessoa fica mais lenta, fica sem energia. Então, nesse momento, eu vejo assim que é importante falar que a depressão, ela é pouco compreendida por ser invisível, né? Só quem está sentindo aquela tristeza profunda sabe o que é depressão. Quem está lá fora não sabe, o teu familiar não sabe. Por isso que quando uma pessoa quebra o braço, quebra a perna e tu chega num espaço, num ambiente, já vem alguém que corre botar uma cadeira para você sentar, pega um copo de água para você não se dirigir, tentando caminhar e poder esbarrar nas pessoas, porque você tá de muleta, né? Todo mundo entende aquela doença física que tu tá apresentando ali aos olhos de todos, através de uma fratura. Mas a depressão não. As pessoas, só porque não aparece por fora, eles não compreendem. Então, isso é um tabu que tem que ser rompido.
Nós precisamos mudar o nosso olhar a respeito da depressão e escutar o nosso familiar quando eles estão falando que estão sentindo muita tristeza e não conseguem sair desse quadro. Tem que ser investigado, sim, para saber se é um caso de depressão. Existem muito preconceito ainda a respeito da depressão. Muitas vezes a gente escuta que terapia é terapia cheia de louça. Já ouviram essa expressão? Bem machista, preconceituosa, né? Ah, porque terapia é terapia cheia de louça. E cada vez mais a gente percebe pessoas que estão com a pia cheia de louça e não possuem a força, não tem força para sair do sofá. Quantas e quantas mulheres que estão lá sentada, deitada e vê os filhos com fome, a casa por limpar, o chefe ligando, ela não consegue trabalhar, a pia está cheia de louça, ela não tem forças para trabalhar. Gente, são sinais, isso tudo é sinal de depressão, porque não depende da tua vontade. Lembra que eu falei, aqui no cérebro já não está mais respondendo, a tua capacidade aos estímulos externos não está mais respondendo, por isso que é importante sim buscar um tratamento médico, buscar medicação, levar a sério, buscar ajuda espiritual, ajuda com um psicólogo, ajuda com um terapeuta, ajuda emocional. Tem que buscar ajuda, gente. Não é normal viver infeliz, não é normal viver uma vida triste, não é normal viver uma vida sem energia e sem propósito. Nós temos que ter um propósito todos os dias quando nós acordamos. Essa é a grande função da vida, é ter um propósito para abrir os olhos, é ter um motivo para levantar da tua cama todos os dias. E principalmente assim no meio religioso, né, no meio espírita, é comum as pessoas falarem, porque depressão é falta de fé, a pessoa não tem fé, por isso que ela tá com depressão, tá faltando fazer evangelho, tá faltando rezar, quando na verdade todos os trabalhadores fazem evangelho, todos rezam, e muitos estão com depressão, muitos voluntários, trabalhadores estão sofrendo com depressão. Só que não sabem, camuflam, acham que é normal ser infeliz. Não é normal ser infeliz, gente. Não é normal. A gente está aqui para viver todos os dias com alegria e gratidão. Os momentos ruins acontecem, óbvio que vão acontecer. Sempre vai acontecer os momentos tristes. A diferença é como você passa por eles. Você passa se lamentando, reclamando, blasfemando ou agradecendo. Tem uma frase que diz assim, a tudo dai graças. Eu acho linda essa frase e como eu repito, meu Deus do céu, vários momentos da minha vida, assim. Esses dias aconteceu algo, meu esposo chegou em casa nervoso, eu falei, amor, a tudo dai graças, lembra? Até nos momentos ruins. Deu errado, perdemos dinheiro, aconteceu uma coisa que não esperávamos, a tudo dai graças. Essa é a grande mágica da vida. Então não é falta de fé. Quem tem fé também pode passar por quadros de depressão. Por exemplo, Padre Fábio de Mello, esse grande homem, um grande padre, ele é escritor, é músico, é um cara sensacional e ele já relatou várias vezes que ele luta contra a depressão há muitos anos. Então eu faço uma pergunta para vocês nesse momento. Se vocês olharem essa foto dele aqui, tem na direita e na esquerda, né? A foto da direita, da esquerda. Olhando para essas duas fotos aqui, qual que você diria que ele estava com depressão? Que ele estava fazendo um tratamento para depressão? Em qual dos momentos? A resposta é os dois. Nas duas fotos, nos dois momentos, ele estava fazendo tratamento para depressão. O que eu quero dizer com isso? Que depressão não tem cara. Não tem como você olhar para uma pessoa e falar assim, fulana tem cara de depressiva. Não, porque a depressão, tu pode ser aquele cara mais alegre da tua turma, aquele que mais ri, o que mais faz piada. No meio artístico, olha quantos e quantos comediantes, gente, que fazem muitas pessoas rirem. E quando fecham as cortinas, são pessoas extremamente depressivas, que estão lutando, buscando ajuda, buscando tratamento. Então não é porque a pessoa não tem cara de depressiva que ela não tem depressão. Tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar muita atenção. Então a depressão ela pode acontecer com o pastor, o palestrante espírita, o trabalhador espírita. Infelizmente existem trabalhadores espíritas que cometem também suicídio.
Depressão não é frescura, não é falta de fé, não é falta de ter o que fazer. Tá cheio de gente com muitas coisas por fazer, né? Com muita fé também, que acabam cometendo suicídio, tá? Tem muitas pessoas assim, que infelizmente acabam cometendo suicídio. Eu sempre gosto de colocar o telefone do CVV, Centro de Valorização à Vida 188, esse grupo maravilhoso de voluntários que são treinados apenas para te escutar. Tá aqui o telefonezinho deles, né? Eles são treinados para te ouvir. Agora que eu vi que agora a minha tela tá bem na frente do telefone, mas é 188 aqui, ó, tava aqui atrás. Eles são treinados para te escutar, sem julgamento, sem te criticar. Então tu pode ligar para lá e desabafar. Às vezes tu não pode desabafar com a tua mãe, com o teu pai, com teus amigos, com o teu irmão, porque não dá para falar com eles. A gente sabe que tem famílias que são disfuncionais. Que tu não pode falar isso aqui, que eles distorcem isso aqui. Então não é ali o local para você conversar. Se você não tem dinheiro para buscar um psicólogo e tá desesperado, liga para o CVV, eles têm chat também para conversar. Tá aí, ao invés de conversar com o chat GBT, conversa com o chat do 188. Por quê? Ali é um ser humano que está te escutando, ali é um ser humano que está te ouvindo, ali bate um coração, assim como o teu coração. Ali sim tem uma pessoa preparada para te escutar, porque tem sentimentos, tem sensações. Muitas vezes tem um familiar que já desencarnou por causa do suicídio. Então ali sim tem uma pessoa que está preparada para te ouvir. Bom, qual o entendimento do espiritismo a respeito do suicídio? Gente, a doutrina espírita, existem vários livros, várias psicografias de espíritos que inclusive cometeram suicídio. Tem muita informação para você buscar. Ivone Pereira, né? Tem muito livro bom. Eu não vou me ater muito às consequências no umbral, o que acontece, até porque cada caso é um caso. Eu vou falar aqui de forma bem genérica, aquilo que de primeiro vai acontecer com todos, tá? Aí depois o que vai acontecer com cada um, aí é outra história. A gente sabe que Deus não castiga ninguém. Deus está ali para nos amar, para nos acolher. E principalmente, se tu tem algum familiar que cometeu suicídio, presta atenção. Toda oração que tu fizer para ele vai chegar até ele. E isso é maravilhoso, porque antigamente, né, a gente que vem de outras religiões, a gente cresceu escutando que aquele familiar que cometia suicídio, tu não podia rezar, que ele ia para um lugar ruim, tu não podia mais pedir para ele ser absolvido e perdoado e ir para Deus. Eu pelo menos cresci escutando isso. Então tu vê que a doutrina espírita te traz esse consolo, dizendo que Deus é amor, Deus é Pai, Deus quer o bem de todos, até daqueles que cometeram suicídio. Então aqueles que cometeram suicídio merecem o teu amor, merecem a tua oração e precisam. E eles podem estar onde eles estiverem. Toda oração que tu fizer por ele vai chegar até ele. Então vamos lá. Qual a visão do espiritismo? Bom, gente, em primeiro lugar, tu tá tendo uma ideação suicida, tá pensando em tirar a sua vida, né? Em se matar. Ocorreu esse momento do pensamento suicida, primeira coisa que vai acontecer. Todos aqueles espíritos que estão em volta, que tu tá andando na rua, aqueles espíritos que não tem nada a ver contigo, eles nem te conhecem, não é um obsessor. Mas todos aqueles espíritos que olham para ti, identificam ali na tua aura, identificam os teus pensamentos, opa, esse aí tá pensando em se matar. Vamos atrás dele. Então, olha só. Ao sintonizar com a ideia suicida, imediatamente os desencarnados estimulam o ato suicida. Eles nem te conhecem. E eles não estão nem aí para você. Não estão nem aí. O único propósito deles é que você tire a sua vida. Existe algo muito interessante que acontece no plano espiritual. É uma espécie de premiação para os espíritos trevosos. Os espíritos trevosos, quanto mais encarnados que eles levem ao suicídio, porque quando eles conseguem induzir e concretizar o suicídio com aquele encarnado, eles levam
a alma desse encarnado junto. E isso gera uma espécie de premiação entre eles. Então, sim, se tu tá pensando em suicídio, tem uma galera torcendo para que tu cometa suicídio, para poderem te usar como se fosse um prêmio, como se fosse que o fluido vital tem um valor muito importante no plano espiritual. Então, aquele que comete suicídio, os que estão ali por perto, que no caso são os espíritos que estão te induzindo, eles serão os primeiros a sugarem, os primeiros a retirarem o fluido vital. Por isso que é tão importante para esses espíritos que você cometa o suicídio. Por isso que eles ficam induzindo, por isso que fica no teu ouvido, não, a tua vida não tem graça mesmo, ninguém te ama, não vai dar certo. Eles adoram falar isso, porque esse é o propósito deles. Quanto mais pessoas eles levam ao suicídio, maior é o prêmio para eles. E eles não têm nada a ver com você, eles não te conhecem, não é um obsessor, são apenas espíritos que andam pelas ruas buscando encarnados com pensamento suicida. É simples assim, gente. E tá cheio, tá? Tem que ter muito cuidado com o pensamento. Vem um pensamento de suicídio, vai buscar ajuda. Por que eu tô pensando nisso? Por que a vida tá me faltando alguma coisa? Eu não realizei algo? O que eu posso fazer para mudar? Busque ajuda, mas não deixe esses pensamentos pararem, né? Não dá chance. Tem uma frase que eu gosto que é: não dá chance ao azar. Não dá chance ao azar. Veio o primeiro pensamento, fala: opa, calma aí, eu não sou assim. Show, pensamento ruim. Eu não penso desse jeito, eu vou buscar ajuda. Então, qual é a primeira constatação quando uma pessoa comete suicídio? Arrependimento, né? Porque tu chega no plano espiritual, tu imagina, tu dá um tiro na cabeça, pensa que vai acabar tudo ali. Aí, de repente, meu Deus, eu tô vivo. Como assim eu tô vivo? E o pior, eu tô com um buraco na cabeça, um sangue que não para de jorrar. Meu corpo já foi sepultado e eu aqui continuo com esse sangue jorrando. Então, essa é a primeira constatação, que a morte não existe. Por isso, o arrependimento e a decepção. A ideia é parar com a dor, mas daí você descobre que você não morreu e continua com essa dor. Segunda constatação, que você continua recebendo a tristeza, o sofrimento e revolta dos familiares. Então, a mãe chorando, os irmãos, a família, colega de trabalho, são os amigos, você continua recebendo aqueles questionamentos, por que você se matou, por que você fez isso. Tu recebe toda essa vibração nociva, né? Terceira constatação, dificuldade em se desvencilhar do corpo físico por causa do fluido vital. Lembra que eu falei? Quando a gente antecipa a nossa morte com o suicídio, nós temos uma quantidade de fluido vital. Então, por exemplo, é para me viver até os meus dos 80 aos 90 anos. E a pessoa comete suicídio ali com uns 30. Existe ali um fluido vital dos 30 até os 80, 90. O fluido vital, gente, é um elemento que no plano espiritual ele tem uma importância muito grande, né? E é até uma moeda de troca entre os espíritos mais trevosos. Então, por conta de ter muito fluido vital, o espírito daquele que comete suicídio, ele permanece por um bom tempo ainda ligado ao corpo físico. Então, sentindo as traças comerem, sentindo toda a tristeza do velório, todo aquele clima horrível que é o cemitério, tu fica preso ao corpo físico por causa do fluido vital ainda. Quarta constatação. O método utilizado vai marcar o perispírito, deixando sequelas na matriz espiritual, que deixará os próximos corpos das próximas encarnações, que formará, perdão. Então é simples, né? Se você numa vida toma um veneno para tirar a tua vida e tu desencarna por causa do veneno, tu ingerir o veneno, tu vai dilacerar essa região, a região do estômago. No plano espiritual, tu desencarnou, tu vai continuar com essa região adoecida, com feridas, com bichos, tu continua vendo aquela cena horrível de todos esses órgãos aqui prejudicados. Tu vai, no momento do planejamento reencarnatório para a tua próxima vida, tu vai implorar, tu vai pedir para reparar o erro que você fez com o seu corpo. Porque Deus nos dá um corpo perfeito e saudável. Quando a gente não valoriza, nós mesmos pedimos para restaurar, para recuperar aquele erro, né? A gente confunde, a gente pensa que esse corpo é nosso, esse corpo aqui não é nosso, esse corpo aqui é emprestado.
Tanto é que cada vida tu tem um corpo. Se esse corpo fosse teu, se esse corpo aqui fosse meu, todas as vidas eu teria que estar com o mesmo corpo. E não é assim. Cada vida tu tem um corpo diferente, porque cada vida Deus te empresta um corpo novo. Por isso que nós temos que prestar conta desse corpo, que a gente tem que tratar bem, se alimentar direitinho, buscar todos os meios para ter saúde sempre, porque quando nós devolvermos esse corpo, Deus vai falar assim, nossa, você cuidou bem do corpo, obrigada. Essa é a nossa função. Então, quando tu prejudica o teu corpo físico, deixa a marca no corpo espiritual, no teu perispírito, e a tua próxima reencarnação, teu próximo corpo físico, tu nasce com aquela área afetada. Sobre suicídio, gente, um ponto bem interessante é isso aqui, ó. As pessoas que já cometeram suicídio em vidas passadas tendem, faltou um M, a pensar novamente no suicídio, tá? Então, geralmente, aquelas pessoas que já cometeram suicídio em vidas passadas, nessa vida atual, costuma ter pensamento suicida de novo. Certa vez, nós atendemos numa mesa mediúnica, num atendimento, uma senhora, uma moça, super jovem, tinha 20 anos. 20 anos, não era senhora, ela não era nem casada, era uma jovenzinha. 20 anos ela tinha mais ou menos. E ela chegou para nós e perguntou assim, eu tô aqui porque eu quero saber qual é a minha missão na Terra, não vejo muito propósito, queria saber qual que é a minha missão na Terra. Quando a gente iniciou os atendimentos mediúnicos, o mentor dela veio até mim, se apresentou e através da incorporação ele falou, né? Aí até foi falado bem baixinho só para o dirigente escutar, e depois a gente filtrou para saber como poderíamos explicar para ela, né, sem que ela se assustasse. Mas o que ele disse? Que a missão dela nessa vida era não cometer suicídio. Olha só, gente. Enquanto a gente pensa assim, mas a minha missão nessa vida é uma coisa mirabolante, eu vou realizar grandes feitos. Naquele caso, era uma menina linda, gente, uma menina jovem. Naquele caso, a torcida no plano espiritual por ela, os mentores estavam torcendo para ela não vir a cometer o mesmo erro que ela tinha cometido em vidas passadas. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que a nossa missão aqui na Terra são grandes feitos, quando que para alguns a tua missão na Terra é não tirar a tua vida, como foi feito em vidas passadas. E nunca esqueça, você não está sozinho. Tu imagina a quantidade de espíritos amigos, mentores espirituais que estão lá torcendo por você, estão lá torcendo para que tu tenha força o suficiente para suportar até o fim, sem tirar a tua própria vida. Então, reforçando, né, gente? Tomar cuidado com o pensamento suicida, não deixar parar. Não é à toa que vem os pensamentos assim. Porque mesmo que em vidas passadas tu cometeu, mesmo que a tua missão é não tirar a própria vida, mesmo que tenha os obsessores ou espíritos que estão te induzindo, não deixe esses pensamentos parar. Busca ajuda. Entre os idosos, infelizmente a gente vê muitos casos de idosos, das pessoas, né, quando alcançam a aposentadoria, quando estão ali na melhor idade, que a gente tanto almeja, né? Essa semana estava com meu esposo ainda, falei para ele assim, quando é que a gente vai descansar, né? A gente sempre imagina que a gente só vai ter aquele sossego gostoso que a gente imagina quando os filhos estiverem casados, vivendo nas suas próprias casas, com suas próprias famílias, aí a gente vai viver uma vida tranquila. Então eu imagino que vai ser assim na aposentadoria. Não precisar mais trabalhar também. Mas infelizmente o que a gente vê é o contrário. As pessoas quando param de trabalhar, quando alcançam a aposentadoria, acabam tendo casos gravíssimos de depressão. Um dos fatores é justamente porque enquanto estavam ali trabalhando, estavam ativos, tinham vários pensamentos e preocupações que não dava tempo da pessoa pensar em si mesmo, né? E as pessoas mal se conhecem porque elas vivem trabalhando e correndo atrás das questões materiais e acabam não parando para refletir quem são,
sobre os traumas da infância, principalmente. Quando entram na terceira idade, é muito comum os pensamentos do passado virem, né? Então, pensamentos sobre dores que vivenciaram na infância e hoje eles não sabem como lidar com isso. Só escutam, né, as pessoas falar, você tem que perdoar os seus pais, mas eles falam assim, mas o que eu faço se os meus pais me fizeram sofrer muito? O que eu faço? Eu preciso perdoar, mas eu tenho que saber uma direção, eu não estou conseguindo sozinho. Então é muito comum que os idosos, e também porque perdem muitos amigos, a questão cultural, tudo muda, né? Quando você é idoso, as pessoas em torno de você todas mudam, teus amigos já se foram, os familiares já se foram, muitos já estão viúvos, então a depressão pode acometer sim e anda acometendo com frequência. Inclusive os índices de suicídio entre os idosos é muito grande. Então vai um apelo, né? Se você tem um vozinho, uma vozinha em casa, cuida com carinho, né? Estimula eles a fazer exercício, estimula eles a encontrarem um grande amor. Nunca é tarde para encontrar um grande amor. Estimulem eles a buscarem vida, colocar vida na vida. Eu gosto muito de buscar inspirações. E esse casal aqui, o primeiro aqui da faixa, a faixinha amarela aqui, né? Esse casal, olha a história, gente, que história mais linda. Ele estava com depressão porque ele foi casado por 56 anos e a esposa faleceu. Então ele estava viúvo depois de 56 anos de casamento. E o médico ainda recomenda para ele fazer pilates para que melhorasse, né, até a composição dos remédios, melhorasse para que os remédios fizessem mais efeito, porque ele estava tomando remédio para depressão. E no Pilates, o que acontece com esse jovem senhor? Conhece essa moça linda. Ambos, gente, com 80 anos de idade, dá para imaginar? Fazendo Pilates, conhecendo um grande amor. Os dois se apaixonam, então são colegas, né, de exercício, fazem aula junto, se apaixonam. Em 2024 eles casaram. Coisa mais linda essas fotos, é muito inspirador. Eu vejo assim que tem pessoas que na juventude não conheceram um grande amor, não sabem o que é viver um grande amor. Então tu imagina que teu grande amor pode estar te esperando aos 80 anos de idade, para quando você estiver com 80 anos de idade. Nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para aprender a amar, nunca é tarde para se permitir amar também. Tu tem que se permitir, tu tem que ter aquela exigência mínima de ser bem tratada, de ter uma pessoa que te ama e que te trata bem. E é muito inspirador isso, então, com 80 anos de idade, encontrar um grande amor e eles casaram. Cada um vive num apartamento, eles só se encontram, né, para namorar. Mas é bonito isso, gente. E sem falar o companheirismo, fazer exercício juntos, é colocar vida na vida. Nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para buscar os seus sonhos. Aqui na parte de baixo eu coloquei, olha esse idoso, gente, com 78 anos. Ele se forma na faculdade, né? Ele, não lembro se era direito que ele se formou. Qual a reação dele ao receber o canudo? Correu para a mãe de 97 anos para mostrar, todo orgulhoso, mostrando que se formou. A gente que é espírita, nós temos a consciência do seguinte: tu pode estar com 90 anos de idade, se tu fizer um curso novo e aprender alguma coisa nova, não é tarde demais, porque todo conhecimento você leva para sua alma. É um conhecimento da alma, né? Do corpo, gente. Às vezes eu vejo a pessoa falar assim: ah, mas tu vai estudar agora, já tá com 60 anos, para que estudar? Meu Deus, quem é que diz que o estudo, o conhecimento é pro corpo, é pro espírito? Então todo conhecimento você leva para sua alma. É isso que nós temos que fazer. Todos os amores que nós carregamos em nossa alma. Toda a vida, toda a vivência com as pessoas que a gente gosta, a gente carrega para nossa alma. E todo aprendizado também. E essa outra senhorinha aqui, eu acho que ela tinha 70 e poucos anos, mas eu tô tampando que eu não tô conseguindo ver. Realizou o seu sonho, com 78 anos, se eu não me engano, de voar de avião. Aí eu fico pensando, né, quantas e quantas pessoas que ao longo da juventude teve que trabalhar para os filhos poderem se formar, teve que cuidar da casa para o marido trabalhar, teve
até falta de coragem. Às vezes a gente carrega tantos medos, e quando a gente tá idoso ali, tá com 60, 70, 80 anos, aqueles medos, não tem mais espaço para os medos, vai falar assim, não, agora eu vou voar de avião, dane-se esses medos que eu carreguei minha vida inteira. Esse é o legal da terceira idade, gente. Tu já viveu tanto que chega uma hora que tu fala assim, stop pro medo, chega. Esse é o meu momento de ser feliz. Esse é o meu momento de viver. Então são histórias que eu espero que inspire vocês, inspire como me inspiram a viver todos os dias. A academia que eu faço exercícios, minhas colegas de aula têm 70 anos, 80 anos, e aquilo ali alimenta minha alma. Assim que eu quero chegar aos 80 anos, bem disposta, me alimentando corretamente, com o corpo saudável e a mente saudável. Então, eu sempre gosto de finalizar as palestras, né, com o que a gente pode buscar no nosso dia a dia para trazer mais alegria para a nossa vida. É unanimidade entre os médicos, dentro da ciência, os benefícios de fazer exercício físico, quanto é importante para combater a depressão. Ter uma intimidade com Deus, uma religiosidade, às vezes não precisa estar dentro de um local, uma igreja, de um centro espírita. O fato de você ter uma religiosidade, como que você se conecta a Deus? Tem gente que se conecta através da natureza, através dos animais, através das pessoas, eu não sei. Mas busque uma forma de encontrar essa religiosidade. Lembrando que religiosidade é como você se liga a essa divindade. O que é divindade? É o Criador, quem criou tudo isso. Porque seria impossível olhar para toda essa criação em torno de nós, em torno das plantas, dos animais, das florestas, desse oceano gigantesco e maravilhoso. Seria impossível olhar para o céu e ver os planetas e as estrelas. Quem mantém esses planetas alinhados? É esse o Criador. É essa ligação que tu tem que ter com esse Criador. Quem criou tudo isso é perfeito e tu também é a criação, então tu também é perfeito. Então busca essa religiosidade, essa conexão com o Criador. Outro ponto importante, né, que traz alegria no nosso viver é ser voluntário. Mas voluntário, gente, com disciplina, com responsabilidade. Não é assim, eu vou lá ajudar quando posso. Não. Se tu assumiu estar lá toda segunda-feira, esteja lá toda segunda-feira. Ou se tu assumiu estar lá uma vez no mês, esteja lá uma vez ao mês. Senão é papo furado, senão é balela, tá? Não é serviço voluntário. Ou tu leva a sério ou nem começa. Outro ponto importante, sorria, ria muito, dê gargalhada. Junte-se aquelas pessoas que te fazem feliz, né? Esse contato facial, esse contato pessoal. Interpretar as feições, a facial das pessoas nos conectam e nos trazem sentido à vida, né? Ter contato íntimo, abraçar, beijar, dar carinho, amar alguém. Às vezes nem que seja o teu cachorrinho, abraça, beija o teu gato, né? Lembra, tu pode ter 80 anos de idade, ainda dá tempo de conhecer um grande amor. Abraça os amigos também. Essa semana eu fiz aniversário. Eu lembro que eu abracei tanto as minhas amigas que elas ficaram até assustadas. Gente, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Vamos curtir esse momento. Vamos deixar coração com coração ali na hora do abraço, né? Bater assim, ó. É uma amizade tão linda assim que eu tenho de 30 anos com as minhas amigas. Então, assim, deixa eu curtir esse momento. Antes eu era aquela menina de 15 anos que abraçava elas, né? Hoje eu tenho 43, então assim, é um momento único que a gente vive. Todos os dias é um momento único. Ser grato. Qual o primeiro pensamento quando você acorda? Agradeça. Primeira coisa, eu acordei, eu abri os olhos. Quantas e quantas pessoas desencarnam dormindo, gente? Tem AVC dormindo. Nem a família nem percebe que a pessoa morreu, desencarnou. Então a primeira coisa ao acordar, obrigado Deus pela vida, eu acordei.
Aí a primeira coisa que eu faço é mexer as mãos. Obrigado, Deus, eu posso mexer minhas mãos, eu posso mexer meus pés, minhas pernas. Aí eu começo a me despreguiçar que nem um gato, assim, em cima da cama. Eu começo a agradecer, obrigado pela minha coluna, pelos os nervos, veias, artérias, pelo sangue que circula no meu corpo. Obrigada, Deus, por esse ar que preenche meus pulmões. Agradeça. Sétima dica bem interessante, que até uma pesquisa, eu esqueci o nome do cientista que traz essa questão dos filmes, né, das fotos do passado. O quanto as fotos ajudam o cérebro a lembrar que você é feliz. A gente esquece que a gente é feliz. Essas duas fotinhas aqui é do meu filho mais velho. Na época ele devia estar com 2 aninhos, 1 aninho e pouco ali, não lembro bem a idade que ele estava ali. Mas resumindo, certa vez eu estava passando um momento mais difícil assim com ele e eu estava muito triste, desanimada. Aí eu peguei as fotos antigas, comecei a olhar e encontrei essas duas fotos. Na hora, gente, comecei a rir, comecei a agradecer, comecei a relembrar daquele dia que foi tão engraçado. Eu estava sozinha com ele em casa e eu tinha acabado de dar um banho quentinho nele na banheira, assim, né? Coloquei sapatinho, o tênisinho dele era um tênisinho azul, calça bege, que eu vivia botando calça tons bege nele, perfume, penteei o cabelinho. Quando eu dei as costas, ele voltou pro banheiro. Entrou na banheirinha e foi brincar com os brinquedos dele, porque os brinquedinhos dele estavam na água. Então ele voltou para a banheira para brincar com os brinquedos. Eu lembro que na hora eu comecei a rir, tanto que dá para ver na foto ali, o rostinho dele foi a expressão que eu tive na hora, que tu fica, né, claro, tu vai ter um trabalho para secar a criança, trocar a criança, mas são momentos únicos na vida, assim, que tu lembra que tu foi feliz e ajuda a passar por momentos ruins do presente. Então, quando tu olha as fotos do passado, as fotos de momentos felizes, né? Até porque a gente só registra momentos felizes, te ajudam a passar por momentos difíceis do presente. 8ª dica: fazer planos para o futuro. Aprender coisas novas. O nosso cérebro é incrível, não importa a idade que tu tenha, o nosso cérebro adora aprender, adora aprender. Ter contato com a natureza, expor-se ao sol. Quanto tempo faz que você não coloca os pés na grama? Quanto tempo faz que tu não anda na areia da praia? Quanto tempo faz que tu não faz uma trilha até uma cachoeira? Ah, Gabriela, mas eu moro numa cidade grande, não tenho tempo para nada disso. Então, para o momento do dia ali, pega um sol, né? Deixa o sol tocar, principalmente na região da barriga aqui, que é importante que o sol absorve melhor a vitamina D. Tenta encontrar uma região da tua cidade que tenha árvores, se conecte à natureza. Nós somos seres, nós viemos do meio da natureza e nos enfiamos no meio de prédios, de casas, né, construídas por tijolos e pedras. Então a gente é que saiu do nosso habitat natural, que era a natureza. E hoje muito dos nossos adoecimentos mentais é porque a gente se afastou da natureza. Tem uma pesquisa incrível que mostra o seguinte: são 2 grupos de pessoas que faziam tratamento para depressão. Um grupo, os cientistas colocaram aquelas pessoas que estavam em tratamento para depressão para alojar-se numa casa no centro da cidade. Então era só prédio, barulho, estresse, poluição. Aquele grupo lá no centro da cidade. O outro grupo, eles deslocaram, que fazia também tratamento para depressão, para uma região mais arborizada, uma cidade menor, uma casinha que tinha muitas árvores em volta. Os 2 grupos, gente, tomaram a mesma medicação. Adivinha qual grupo melhorou? Os índices de depressão reduziram significativamente o grupo que estava próximo da natureza. Então, viver próximo de árvores, de locais arborizados, perto da natureza, impacta diretamente na nossa saúde mental. Meditar, né? Fica aqui a 10ª dica, meditar nem que seja 10 minutinhos. O que é meditar, gente? Não é esvaziar a mente, não. Meditar é ficar em silêncio. Escuta teus pensamentos por 10 minutos. O que mais me ajudou assim na minha vida para aprender a meditar foi ler. Foi um livro sobre meditação.
Ali eu vi que meditação não tinha nada a ver com o que eu pensava. Ali eu vi que meditação é um ato de amor consigo mesmo, é só para te escutar. E com o passar do tempo, tu vai aprendendo técnicas, né? De perceber que pensamentos são como nuvens, apenas estão passando pelo céu. Tu não precisa se agarrar numa nuvem, né? Não precisa se agarrar num pensamento. Só deixa ela passar assim, assim como as nuvens do céu passam. Vale muito a pena ler sobre meditação, porque tu aprende muito. A nossa cultura aqui não está acostumada, né, a meditar, mas a gente tem muito a ganhar. Eu ganhei muito com a meditação. O sistema nervoso, as minhas decisões são muito mais equilibradas a partir do momento que eu paro esses 10 minutinhos diários ali, colho os frutos, são muito benéficos para minha vida. Perdoar, gente, até vou falar o seguinte: se tu não considerar o perdão, ou melhor, de todas essas 12 dicas que eu coloquei aqui, ó, se tu não considerar o perdão, esquece todas as outras que eu falei. Perdoar é a base, é o feijão com arroz. Perdoar é o mínimo que tu tem que fazer para tu poder ter uma vida feliz. Perdoar é o mínimo. Por quê? Quando você diz eu não perdoo, tu pode ter certeza, ali existe um obsessor, um espírito obsessor conectado a você. Pois, como que o obsessor se conecta a nós? É através da mágoa. Então, perdoar significa dar espaço para que coisas boas aconteçam em sua vida. Agora, se você fica preso na mágoa, no ódio, tu não vai dar espaço para a felicidade chegar. Aí, meus queridos, de verdade, se tu não consegue perdoar, esquece todo o resto, tá? Quem não se esforça para alcançar isso aqui, ó, nada disso aqui vai adiantar. Então, o teu foco principal é trabalhar o perdão. Não é fácil. Perdoar não significa conviver com a pessoa que te fez mal, tá? Não significa isso. Perdoar não significa que tu vai abraçar aquela pessoa que te fez mal e dizer assim, nossa, seremos os melhores amigos do mundo. Não, isso não é perdão. Perdoar significa querer o bem dessa pessoa. Independente do que ele fez contigo, independente do que ela fez contigo. Ah, Gabriela, mas eu fui traído. Né? Como se diz, entra na fila, tu é só mais um, meu amor. Todo mundo já foi traído nessa vida. Ou é um sócio, ou é um familiar, ou é um amigo. Faz parte da vida. Nós estamos num mundo de provas e expiações. O que tu esperas? Isso é a vida. Nós estamos aqui para aprender a perdoar. E se nós queremos ter uma vida mais feliz, o mínimo que nós precisamos fazer é aprender a perdoar. E aqui, 12ª dica, né? Então vamos considerar que você já perdoou. Dance, cante, faça que nem esse senhorzinho aqui, coisa mais linda, sem medo de ser julgado. Ele joga assim as muletas, começa a dançar, olha a empolgação dele, se joga na vida. Fase boa, gente. Terceira idade é uma fase maravilhosa, tu não tem mais obrigações, deveres. Pelo contrário, tu já viveu tanto, tu não tem que viver mais para agradar os outros. Tu percebe que nessa idade, nessa fase, tu vive uma vida para o teu agrado, é para ti. Tu é prioridade nessa vida. Coisa mais linda, viva a vida. Acho que essa é a lição que eu deixo para o dia de hoje. Sobre suicídio. Sempre que eu trago esse tema, como é um tema mais pesado, eu gosto de finalizar com essa música, a letra da música O que é, do Gonzaguinha. Essa música Gonzaguinha lançou em 1982, ano do meu aniversário, no meu nascimento. E a letra da música diz o seguinte: nós somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Aí ele conclui o seguinte: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Essa é a mensagem que eu deixo. Espero ter ajudado de alguma forma. Se alguém tiver dúvidas, quiser uma orientação, pode colocar nos comentários ou manda a mensagem no privado, que eu vou ler com carinho e vou esclarecer o que tiver ao meu alcance. Eu estou aqui para ajudar. Vivam a vida, gente. A vida é linda. Aproveitem a vida. Aproveitem todos os dias para serem felizes. Muito obrigada e um beijo no coração de vocês.